Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mais do que tudo, por essa fidelidade à Rádio Bandeirantes, que é a pedra fundamental do grupo. Foi aqui onde começou o nosso grupo de comunicações e com o maior prazer a gente fala todo dia na Rádio Bandeirantes. Eu pensei que eu estava em outro país do mundo, que eu não estava no Brasil, que estava um dia tão bom. Eu estava ouvindo as notícias do Gente aí. Primeiro, essa vacina que o Barão trouxe lá dos States, fabricada pelo Moderna, que é um laboratório super conceituado, e que a vacina com 45 testados está dando um resultado super positivo. O lado negativo é que o Trump fica com tudo para ele. Claro, ele tem lá o país com o maior número de infectados e pessoas mortas, ele vai atender principalmente a demanda do país dele, mas podia abrir já protocolo para o mundo inteiro. Duvido que faça isso. E é por isso que o Dr. Fauci, que é o maior virologista americano, deixou bem claro que fica muito feliz que os outros países estejam desenvolvendo vacinas. Como o Brasil, por exemplo, né, nós temos aqui em São Paulo a vacina da China, que também, notícia de hoje, registrada nesse mês, ou no começo do mês que vem, ela vai poder ser utilizada, dando certo no grupo de controle, fase 3 está indo muito bem, ela vai poder ser usada no começo do ano que vem. Eu lá, até ontem, não estava tão otimista assim com vacina não, mas depois dessa notícia americana, a gente tem que ficar muito otimista mesmo, e tomara que as notícias procedam em relação aos testes positivos da vacina da China aqui em São Paulo e a da Fiocruz com a Universidade de Oxford, lá no Rio de Janeiro, não é? São vacinas também muito promissoras. Além dessas, pelo menos umas 15 vacinas já estão encaminhadas, tem uma na Rússia também. E a única salvação da lavoura desde o começo, eu estou dizendo que é a vacina, mas não é de hoje que eu estou dizendo isso. Os remédios que existem não são remédios comprovadamente eficientes. Nenhum deles, né? Nem hidroxicloroquina, nem azitromicina, nem remdesivir, nem os vermífugos aí que citam todo dia. Nenhum deles tem comprovação científica de que agem realmente e acabam com a doença. Por coincidência, alguns até conseguiram a cura com o remédio, mas não está comprovado que tenha sido especificamente o remédio. Pode ser que uma série de outros fatores tenham influência, porque não se administra só esse tipo de remédio em pacientes graves com Covid. Você tenta tudo, pelo que eu já fiquei sabendo, você tenta anticoagulantes para impedir que haja derrames, como isso provoca, coágulos espalhados pelo corpo. É por isso que pessoas perdem membros quando tem essa doença, que é uma doença terrível e mata. Por isso, use máscara, mantenha distanciamento e, na realidade, observe todas as condições de higiene, independente do que os governos mandam você fazer. Faça normalmente pelo menos esses procedimentos. Jamais tire a máscara, até em ambiente interno, dependendo do lugar. Use a máscara, eu sei que é difícil, é sufocante, mas use a máscara porque é fundamental. No mínimo 1,5 m, 2 metros de distância, mantenha essa distância, porque isso é importante, o distanciamento é importante. Não é? Se você não pensa em você, pense em alguém da sua família. Se você não pensa em alguém da família dos outros, pense em alguém que você tem contato todo dia. Então, é importante que você não pegue a doença para que você não mate alguém, sendo da sua família ou não, mas pense dessa forma, que é uma forma de você se conscientizar de que tem que tomar essas medidas. E outra coisa, higiene. Não tem álcool gel à mão, hoje você tem em qualquer lugar, mas se não tiver álcool gel à mão, lave as mãos o dia todo, tocou em alguma coisa, lave as mãos, tocou em maçaneta, corrimão, evite entrar em elevador, né? Eu vou até o 48º andar, aí sei lá, então se não tiver muita gente no elevador, entra, se não, faz um esforçozinho e pega a escada. É que nós acima de 60 temos uma ligeira dificuldade em subir 48 andares, mas
O Garrafa, por exemplo, não teria. Ele faz isso quase que todo dia, por isso que está numa forma física excepcional. É um garoto. Quem puder não entrar em elevador, é melhor não entrar, porque o negócio é muito fechado, concentrado e muitas pessoas dentro do elevador, o risco de contaminação é grande. Mas a notícia dessa vacina americana, já quase que aprovada, eu desconfio um pouco de quando as pessoas ficam muito otimistas. Mas americano não é bobo, né? Se de repente as ações desse laboratório já subiram 16%, é porque alguma coisa de positivo deve estar acontecendo em relação ao raio dessa vacina. E tomara que dê certo. Não tem nada que salve o mundo. Esse negócio de novo normal, esse negócio é de imprensa que não tem o que fazer, fica inventando manchete. Olha, estamos num novo normal. Novo normal, caramba. Você vai no campo de futebol, não tem torcida, né? Você tem que manter distanciamento, os caras têm medo de voltar aí a bar e restaurante, a maioria tem, né? Ou você não tem. A maioria tem medo de ir a shopping, a maioria tem, né? A não ser aqueles que já estão sem cumprir quarentena desde o começo, aqueles que estão enfrentando o bicho desde o começo, porque ou precisam para não morrer de fome, ou então realmente não tem medo de uma doença que mata e mata em massa. Os americanos devem fechar o ano, não sei agora com a vacina, mas deveriam fechar o ano com quase 300 mil mortos. O que cá entre nós, acho que nunca morreu tanta gente, mesmo das guerras americanas, e os Estados Unidos se metem em guerra pelo mundo inteiro. Acho que mesmo das guerras que ele se meteu, acho que não morreu tanta gente quanto está morrendo da Covid-19, do coronavírus. Então, meu amigo, a notícia da vacina parecia que a gente não estava mais no Brasil, porque as vacinas que estão sendo testadas no Brasil estão indo pelo mesmo caminho. Se deu certo lá, com esse laboratório, vários laboratórios, disse ontem aqui também o pesquisador que parece ter encontrado a cura da AIDS, né? Vários laboratórios estão abrindo os seus estudos de vacina, que sempre foram muito fechados, porque são muito valiosos, sempre foram muito fechados. Laboratórios estão abrindo os seus estudos e se associando a outros laboratórios para conseguir uma cura para a humanidade, porque esse vírus é altamente letal, até pela capacidade dele se espalhar pelo ar. Um vírus que se espalha pelo ar é o pior dos mundos que você pode esperar. Não tem guerra atômica, não tem absolutamente nada capaz de ser comparado a um vírus que se espalha pelo ar e tem uma letalidade adaptativa, né? Que ele pode matar muita gente, ele se dissemina muito fácil e ele, por exemplo, não é tão letal quanto o ebola, que, como disse ontem o pesquisador, chega numa aldeia na África, né? Ainda bem que apareceu uma vez nos Estados Unidos, numa grande cidade, virou até filme, mas foi controlado o surto imediatamente, porque o ebola mata muito mais do que esse vírus e é por isso que ele não se espalha tanto. Porque ele mata o hospedeiro, logo é difícil que o hospedeiro saia do lugar que ele está para ir para outro lugar. Esse não. Esse circula só na Amazônia, está valendo no UOL aqui, pelo menos 3 cepas, 3 categorias diferentes desse vírus, do próprio coronavírus, o Covid-19, tem várias categorias, 3 delas, que já foram triadas, entraram pela Amazônia de lugares que o epicentro é diferente. O vírus veio de Portugal, o vírus pode ter vindo de outros países, como Suíça e tal. Cada país tem uma cepa. O Brasil já tem as suas cepas diferentes, as suas modalidades diferentes. Até aí, estava tudo muito bem. Até eu falei, nem parece que nós estamos no Brasil, caramba. Parece que nós estamos em outro país de outro planeta, né? Porque o planeta inteiro está vivendo essa fase. Aí veio o Garrafa e diz que logo o ministro Toffoli, que já falou, confessou aqui que é nosso fã da equipe do Luciano do Vale, sempre gostou da equipe do Luciano do Vale. O nosso Toffoli, é verdade que obrigado pela lei, né, através de apresentação de documento, o médico do GEDEL consegue que o GEDEL cumpra a prisão domiciliar. Como é que pode
você ter que soltar um cara que só num apartamento dele tinha 56 milhões de reais de dinheiro claramente roubado, de dinheiro claramente público, que lesa os cofres de um país que já está quebrado, arrebentado, e que numa pandemia, obviamente, todo o dinheiro roubado desse país, se ele tivesse sido poupado da roubalheira que teve no Brasil, né? Se todo o dinheiro que fosse roubado fosse ressarcido aos cofres brasileiros, a gente seria o país mais rico do mundo. E aí, logo em seguida, a notícia de que o Gedel vai ser solto. É uma pergunta para o Sessão, qual é a sua, né? O Ricardão, bom dia, Ricardo. Já vai colocá-la, parece a voz de um ser de outro planeta, esse vozeirão aí, a gente fica até com vergonha. Coloca no ar o WhatsApp, a Sessão pau no Gedel, né? Gedel em casa, o que você acha? Vai, deixa eu ver o zap. 999-04-8756. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que Deus não se mete nesse negócio de soltar o Gedel, não. Não faria isso. Acho que nem Deus soltaria o Gedel. Afinal, porque Deus não precisaria soltar o Gedel do paraíso, porque com certeza ele vai para o inferno, né? Um dia ele vai para o inferno, ele vai se abraçar, seguramente ao capeta, que é com quem ele merece se abraçar, depois de ter roubado tanto dinheiro público brasileiro. E vai se encontrar lá com um monte de gente, aquele cara que ganhou não sei quantas vezes da loteria, e vai se encontrar com um monte de gente ruim, que se eu ficar falando aqui, bom, dos vivos não dá para falar em 40 programas, imagina então de gente ruim que já morreu, porque gente ruim demora mais, mas morre também. Você que está me ouvindo aí, ladrão, safado, sem vergonha, de dinheiro público principalmente, um dia você vai pro inferno, e aí eu quero ver o capeta perto de você. E o Gedel, eu vou contar uma coisa para você, soltar o Gedel deve ter dado dor no coração até do Toffoli, que não tem 5 stents como eu, né? Porque o Toffoli pegou lá o documento lá, eu tenho que soltar, porque está aqui o médico dizendo que ele está passando mal. Por esse motivo, já quantos foram soltos? Aquele ladrão do Cunha, aquele canalha do Abdelmaci, soltos que eu digo em prisão domiciliar, mas é a mesma coisa que soltos, porque se a gente vive em quarentena, né, nós estamos praticamente em prisão domiciliar. O povo brasileiro é obrigado a ficar em prisão domiciliar. Quarentena é uma prisão domiciliar. Quantas pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa? E o pior, que impede igualdade com esse bando de bandidos que já roubou o país. Fora isso, o ministro Paulo Guedes disse outro dia, no lançamento das 2 parcelas posteriores do auxílio emergencial, que o Brasil ia muito bem, que era impressionante como o Brasil já estava recuperando a sua economia. Então eu queria perguntar para o ministro Paulo Guedes, para que então uma nova CPMF? Para que então mudança em contrato de trabalho, ao invés de contratar? O empregado brasileiro já é tão ferrado, aquele que tem emprego, né? Aí de repente a maleabilidade para o cara ser contratado por horas e não mensalmente, né? E outras maleabilidades que são favoráveis ao empregador e que ferram o empregado, né? Mas é para manter o emprego do cara, caramba, isso aí vai ser aproveitado de forma diferente por gente que não tem consciência. A maioria dos patrões com consciência vai manter o empregado e vai tentar cada vez mais influenciar para que o empregado continue bem empregado e ganhando bem. A gente trabalha numa empresa cuja filosofia da empresa é essa mesma, eu já falei várias vezes, e eu não minto aqui, não estou aqui para mentir, entendeu? Mas tem gente que não pensa assim. Então, Paulo Guedes, para de falar de CPMF. Aliás, eu acho que não adianta nem ele parar de falar. Você vai ter que engolir mais esse imposto, como já foi imposto ao brasileiro, com uma boa ideia até do professor Jatelli, que Deus o tenha. Esse sempre foi gente boa e salvou muitas vidas, não é verdade? Mas ele teve a ideia da CPMF, que era o imposto para ajudar na saúde, que já era o que prova que a saúde brasileira era uma porcaria, né? Gente morria em corredor de hospital, gente morria em maca. Agora a gente fala do SUS porque é um sistema público de saúde que o governo foi obrigado a raspar o tacho e empregar dinheiro que ele não empregava no SUS.
E o SUS virou uma maravilha porque salva a pátria, afinal é um sistema público de saúde, que os americanos, por exemplo, choram não ter um sistema público de saúde. O Obama tentou implementar isso nos Estados Unidos e se ferrou. Mas o SUS sempre foi horroroso, na verdade. De uns tempos essa parte estava melhorzinho um pouquinho, mas quantas vezes você ouvia denúncia de gente que não tinha condição de ser atendido, morria na porta do hospital, morria em corredor de hospital por falta de leitos. Então, amigo, voltar a falar, e a CPMF daquela época não foi usada em saúde coisa nenhuma, porque o sistema de saúde continuou ruim, né? Muito ruim, até antes da pandemia. Na pandemia surgiram os verdadeiros fantásticos heróis brasileiros, médicos e enfermeiros que muitos deram as suas vidas, mesmo sem equipamento de proteção individual, chamados EPIs, deram as suas vidas para salvar gente pra caramba no Brasil. Alguns contaminados voltaram à linha de frente mostrando que são heróis, mas na verdade o nosso sistema público de saúde foi um sistema sempre muito criticado e roubado, essa é a grande realidade. Agora, amigo, falar em CPMF de novo já começa a estragar meu dia, que começou muito bem. Quando passou pela soltura do Gedel já fiquei muito mal, e agora lendo que o Paulo Guedes insiste nessa CPMF, estraga o meu dia de uma vez. Tem muita gente até que tentou receber esse dinheiro de volta, alguns receberam, outros estão até hoje na fila para tentar pegar esse dinheiro de volta. Isso é, na verdade, uma barbaridade. Soltar o Gedel é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Ou você acha que não? RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.